Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aulinha de Química Geral. Eu sou o professor Rubinho e hoje nós vamos tratar sobre o número de oxidação e as reações redox. Então eu vou falar para vocês um pouquinho o que é esse conceito de número de oxidação. Vou mostrar também para vocês aí quais são as espécies que possuem NOx fixos e depois nós vamos falar nas reações redox. Falaremos o que vem a ser a oxidação, a redução, o que é um agente oxidante, quem é o agente redutor. Então, todos esses conceitos nós vamos abordar aí nessa aula de hoje. Então, vamos lá para a nossa aulinha de NOx e reações redox. Muito bem, pessoal. Eu vou começar aqui agora falando para vocês sobre o conceito de número de oxidação, que nós também chamamos isso de NOx. Então, vamos lá. O número de oxidação nada mais é do que a carga real ou aparente de uma espécie química. Então, volto a repetir para vocês aí o que vem a ser esse número de oxidação. O número de oxidação é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. Vamos ao exemplo. Se eu pegar uma substância iônica, tá? Por exemplo, o NaCl, nós sabemos que o Na ele é positivo e o Cl ele é negativo. Então, nesse caso, nós podemos já dizer que no NaCl, que é uma substância iônica, nós temos uma carga real mais 1 para o Na e uma carga real menos 1 para o cloro. Então, nós temos um NOx mais 1 para o Na e menos 1 para o Cl. Agora, em compostos covalentes, o que nós temos é uma situação um pouco diferente. Nós não temos espécies iônicas aqui envolvidas. Nós temos aqui uma ligação covalente, são compostos moleculares, né? E o que acontece aqui? No caso do HCl, nós sabemos que existe uma ligação covalente e essa ligação covalente ela é extremamente polar, uma vez que o Cl é muito mais eletronegativo do que o H. Consequência disso, a consequência é que o par de elétrons da ligação HCl fica mais próximo do Cl do que do H. E isso vai gerar uma carga aparente, tá, sobre o cloro, de menos 1, e, por outro lado, uma carga aparente de mais 1 em cima do hidrogênio. Então, o deslocamento dessa ligação mais próxima do Cl faz com que o Cl adquira essa carga menos 1 e o H mais 1. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui cargas aparentes, tá? Mas o cloro é menos 1 e o H aqui é mais 1. Se nós pegarmos uma molécula agora como o H2, né, aonde nós temos aqui uma molécula diatômica formada por átomos iguais, nesse caso não há diferença de eletronegatividade entre as espécies. As espécies são iguais. Então o par de elétrons fica bem ao centro da minha ligação. Qual vai ser a consequência disso? A consequência disso é que não vai ter carga nem positiva para um lado, nem negativa para o outro. O resultado disso são cargas aparentes nulas. Então, nós podemos dizer que nessa situação, onde nós temos moléculas formadas por átomos iguais, nós temos um caso onde não haverá carga aparente nem sobre uma espécie, nem sobre a outra espécie. O NOx dessas espécies serão zero. Então, esse é o conceito de número de oxidação. Se for num composto iônico, é a carga real das espécies naquele composto iônico. Ora, se for num composto covalente, nós temos o quê? Uma carga aparente, porque é uma ligação covalente. Então, nós temos que levar em consideração aí a eletronegatividade da espécie para dizer aquele que vai ficar com carga negativa e carga aparente positiva. Então, esse foi o conceito aí de número de oxidação. Pessoal, vamos então agora começar aqui com algumas regrinhas, né, para determinar o NOx de alguns elementos. A primeira regra fala que todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a zero. Vamos aos exemplos. Um deles eu acabei de mostrar agora para vocês, é o caso do H2. Nós temos uma molécula, né,
formada por átomos iguais. Então, aqui, o hidrogênio possui NOx zero. Como eu já disse para vocês, é uma ligação formada por átomos iguais, então não há aí uma diferença de eletronegatividade entre as espécies, uma vez que elas são iguais. Então, o NOx dessa substância simples é zero. Um outro exemplo é a molécula de fósforo P4. Aqui é a mesma coisa, uma molécula formada por 4 átomos iguais de fósforo. A mesma situação, nós temos um NOx para os elementos aqui, para os átomos envolvidos, igual a zero. Outro exemplo é o gás nobre hélio. O hélio está sozinho aqui porque ele é um gás nobre, né? Então, ele também vai se apresentar aí com NOx igual a zero. Então, todo átomo em uma substância simples, moléculas formadas por átomos iguais, nós temos o NOx igual a zero. Uma regra importantíssima que nós não podemos deixar de lembrar. A segunda regra fala o seguinte: todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do seu íon. Vamos aos exemplos. Se eu pego, por exemplo, o íon alumínio 3+, olha, simplesmente o íon alumínio 3+, o seu NOx é exatamente a sua carga. A sua carga é 3+, então nesse caso o alumínio 3+, possui um NOx 3+. Vamos pegar um outro íon aqui. Vamos pegar o íon cálcio 2+. É o cálcio 2+. Nós temos para ele aqui uma carga 2+, então o NOx dessa espécie 2+. E temos ainda, por exemplo, o F-, né? O flúor-, o fluoreto no caso. Nós temos uma carga aqui, -1, tá? Então, portanto, o NOx desse elemento, desse átomo aqui, nesse caso, o F-, vai ser, então, -1. Então, essas aí são algumas regrinhas básicas, tá? Para a gente aí já ir guardando, porque elas serão fundamentais aí para a gente determinar o NOx das espécies que vão aparecer nas reações redox, que a gente vai falar mais para frente. Então, são duas regrinhas aí, vamos para mais algumas delas na sequência, mas lembre-se, nós temos que ir anotando essas regras, porque elas são importantíssimas para a gente aí. Vamos dar mais um passinho agora e vamos para a terceira regra aí do número de oxidação. Alguns átomos em substâncias compostas possuem NOx constantes ou fixos, como podemos dizer. Então eu vou mostrar para vocês quais são esses elementos, né? Quais são esses átomos que, quando estiverem em uma substância composta, possuirão o seu NOx fixo ou constante. Vamos lá. O primeiro deles é essa turminha aqui, olha, é o hidrogênio, a prata e os elementos da família 1A. Esses elementos aí, que eu vou destrinchar para vocês aí, olha, lembrando, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, junto com o hidrogênio e a prata, então esses elementos aí em cima mostrados, quando estiverem combinados na forma de substância composta, por exemplo, NaCl, KBr, né? Quando eles estiverem combinados na forma de substância composta, o NOx desses átomos aí sempre vai ser +1. Então, esses elementos aqui na forma de substância composta terão NOx +1. Vamos ao exemplo. Eu pego aqui o AgNO3, AgNO3, tá? Eu já bato o olho e verifico que tenho lá o Ag, que é a prata, e numa substância composta, né? Muito bem. O que nós podemos já dizer a respeito da prata nessa substância aqui? Ora, a prata aqui sempre vai apresentar-se como carga +1, NOx +1. Um outro exemplo é o KBr, é o K de potássio, está lá na família 1A, ele também está na forma de uma substância composta, né, KBr, e esse K aqui, pelo fato dele ser um elemento da família 1A e estar na forma de uma substância composta, ele sempre vai se apresentar aí com NOx +1. Então, essa turminha aí é a turminha que apresenta-se NOx +1, família 1A, hidrogênio e prata. Bem, outra turminha que também se apresenta com cargas fixas é essa daqui agora, ó, a do zinco, cádmio e
os elementos da família 2A. Quem são os elementos da família 2A? São eles: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, essa turminha aqui, quando estiverem combinados na forma de substância composta, eles, nessa substância, apresentarão sempre NOx mais 2. Vejam vocês o exemplo: CaCO3. Aqui eu tenho o cálcio ele é da família 2A, então nesse exemplo o meu cálcio sempre vai se apresentar com um NOx mais 2. Outro exemplo é o MgBr2. Nós temos o magnésio, que também faz parte da família 2A, ele está combinado na forma de uma substância composta, né? Então o magnésio aqui também apresentará NOx mais 2. Além desses, nós temos aí o alumínio. O alumínio também, quando ele estiver combinado na forma de substância composta, ele vai se apresentar com NOx mais 3. É fixo, é constante, tá? Vamos ao exemplo, Al2O3, tá? Nós podemos dizer que no Al2O3 é uma substância composta, né? E esse alumínio aí terá NOx mais 3. A mesma coisa vai acontecer com o AlBr3, que nós temos então aí o Al com carga mais 3. Então, nesses dois exemplos, nós temos aí o alumínio que está combinado com substâncias, na forma de substâncias compostas, sempre com carga fixa mais 3. Muito bem, na sequência vou mostrar para vocês aqui mais algumas turminhas que sempre terão NOx fixos ou constantes. A próxima aqui é a turminha dos calcogênios, né, na família do oxigênio. Quando esses elementos aqui forem os mais eletronegativos da substância, né, uma dica, quando eles estiverem no final da fórmula, eles sempre se apresentarão com NOx menos 2. Veja aí, olha, Al2O3, o oxigênio da família aí dos calcogênios, nesse caso sempre vai ter NOx menos 2. A mesma coisa se eu pegar o H2S, aqui o enxofre, ele está no final da fórmula, então eles se apresentam com NOx menos 2. Outros halogênios também, da família do flúor, tá? Nós temos ele quando forem os mais eletronegativos, ou seja, se estiverem no final da fórmula, sempre terão NOx menos 1. Exemplos, a LCl3, olha lá o cloro no final da fórmula, ele vai estar ali com NOx menos 1. O HF é a mesma coisa, né? O F aqui, nós vamos ter ele no final da fórmula com NOx menos 1 também. Muito bem, pessoal. Vamos aqui então para a quarta regra de NOx. A soma algébrica dos números de oxidação de todos os átomos em uma substância composta deve ser igual a 0. Então, somando os átomos aí, nós vamos ter aí um total de NOx 0. Vamos ao exemplo. NaOH. Nós já vimos que o Na ele é um elemento da família 1A, então ele possui NOx mais 1. O oxigênio é menos 2 e o H é mais 1. Verificamos que nós temos a seguinte situação aqui agora, ó, no NaOH. Dados NOx de cada um deles, eu vou fazer a somatória aqui e vocês vão ver que isso vai resultar em 0. Veja bem, eu tenho aqui, olha, eu tenho Na mais 1, tem apenas um Na. Então, mais 1. Eu tenho apenas um oxigênio menos 2 e tenho apenas um H mais 1. Somando esses três valores, eu tenho um valor 0, que é a somatória desses NOx aí. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui, o exemplo do Al2O3. Vimos que o Al é um daqueles elementos de carga fixa, que é sempre 3+. O oxigênio, por sua vez, ele é menos 2. Ora, veja o que está acontecendo aqui, olha, NOx mais 3, NOx menos 2. Vamos ver agora quantos elementos tem em cada uma das espécies. Olha só, eu tenho aqui 2 alumínios, então 2 vezes 3+, mais 3 vezes menos 2, tá? São 3 átomos de oxigênio, 2 átomos de alumínio, 3 átomos de oxigênio. Olha, 2 vezes 3, 6, e 3 vezes menos 2, menos 6. Somando tudo isso vai dar 0. Então eu tenho sempre que ter aí essas
essas linhas aí para mostrar para vocês que o NOx de cada elemento, multiplicado pela quantidade do elemento que tem lá dentro, a somatória algébrica aí de tudo isso vai ter que dar zero. Então essa é uma grande dica para a gente para determinar aí os NOx das substâncias aí que apresentam-se aí na forma de substância composta. Muito bem, pessoal, eu vou fazer uma pausa agora com vocês aqui e vou reunir todas as regrinhas que nós vimos até então e nós vamos então chegar aqui na determinação do NOx de todas as espécies envolvidas nessa substância composta aqui, Ba2, As2, O7. Pessoal, vejam bem, nós sabemos que alguns elementos possuem NOx fixos. Já vimos aí quais são aqueles que possuem NOx fixos. Com isso, eu olhando para essa fórmula, eu já chego à conclusão de que pelo menos o Ba, que é a família 2A, eu sei que ele possui NOx fixos, e o oxigênio também, ele está no final da fórmula, possui o seu NOx fixo. Agora, esse AS aí, que é o arsênio, esse não está, ele não se enquadra em nenhuma das regrinhas que eu passei anteriormente para vocês. Por que ele não se enquadra? Ora, esse AS, o arsênio, ele possui NOx variável. Então, nós não podemos dizer quanto que vale, só de bater o olho aí, quanto que vale o NOx dele. Vamos ter que realizar aí alguns cálculos, vamos ter que fazer algumas continhas aí. E para isso, eu parto daqueles elementos que eu conheço o NOx e que possuem NOx fixos. Vamos lá. O bário, como eu disse para vocês, possui carga 2+. O oxigênio também já mostrei uma regrinha que ele é -2. Agora, esse AS, vasculhem as regrinhas que eu passei para vocês, vocês vão ver que ele não se enquadra em nenhuma. Então, ele não possui NOx fixos. Vou chamar aqui de X o NOx dele nessa substância, que é o que eu vou buscar, que eu vou determinar. Então, o arsênio não possui NOx fixo, eu vou ter que fazer algumas continhas aqui, usando o princípio da regra 4, para poder chegar no NOx desse arsênio aí mostrado. Vamos lá. Como é que eu monto a minha equaçãozinha aqui? Eu vejo que eu tenho 2Ba com carga 2+. Então, eu coloco 2 vezes a carga 2+. Então, 2 vezes 2+. Tenho aqui 2 arsênio, que eu não conheço, estou chamando de X. Então, 2x. E tenho 7 de oxigênio menos 2 cada um. Ora, fazendo os cálculos aqui, sei que tudo isso tem que dar zero, de acordo com a regra anterior. Resolvendo, eu vou cair numa equaçãozinha simples aí, aonde eu vou aí isolando o x, determinando e chegando à conclusão de que o x aqui vai valer 5+. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o arsênio possui carga 5+, nesse composto. Se ele estiver presente num outro composto, vai valer 5+ também? Não. Vou ter que aplicar toda essa regrinha aí, tá? Lembrando que a somatória das cargas tem que dar zero. E aí eu consigo chegar, então, no NOx do arsênio, porque ele é um dos exemplos de elementos com carga variável. Então, sempre que você pegar um composto onde tiver pelo menos um elemento aí que você não conhece a carga, não tem a carga fixa, você vai ter que aplicar aí essas regrinhas de pegar o número de oxidação, multiplicar pela quantidade de átomos e o total aí nessa linha de baixo tem que dar zero na somatória dos números de elementos vezes os seus NOx, a carga total tem que dar zero aqui. Assim, então, você chega no 5+ para aquele elemento que você até então não conhecia o seu NOx. Pessoal, vamos colocar mais 2 exemplos parecidos com esse anteriormente, porque aqui é a chave para a gente determinar o NOx dos elementos. Vamos pegar aqui agora o HNO2. HNO2. Eu já lanço a pergunta, olha, dá uma olhadinha nessa fórmula, verifiquem que o H eu tenho NOx fixo, o oxigênio também conheço. E o nitrogênio, tem alguma regrinha que ele se encaixa? Não, o nitrogênio não possui uma regrinha específica de NOx, não tem um NOx fixo. Então, eu vou ter que atribuir o X para ele aqui nesse caso, né? Então, vamos na sequência aí. Olha, o H mais 1, o nitrogênio é o X e o oxigênio ele é -2.
aplicando a regrinha para dar zero a carga total, eu vou ter o que aqui? Olha, um só hidrogênio, então é 1 vezes mais 1. X é o NOx do nitrogênio, tá? Tem só um nitrogênio. E 2 oxigênio, ó, 2 vezes menos 2. Isso tudo tem que dar zero, essa carga resultante aí. Bom, fazendo as continhas aqui, isolando o X, nesse caso, o nitrogênio tem NOx 3+, tá bom? Para outro exemplo agora, nós temos o K2SO4. Se eu bato o olho aqui, eu já vejo logo de cara aqui que eu tenho a seguinte situação. Vamos devagarzinho aqui. O K, ele é da família 1A, ele é mais 1. O oxigênio, ele é menos 2. Cada oxigênio é menos 2. E o S? Olha, o S também está na família do oxigênio. Mas a pergunta é, ele está no final da fórmula? Não. Então, nós vamos ter que colocar X nele aqui. Tá? Ele está no meio da fórmula. Então, ele é um elemento que tem NOx aí desconhecido até então. Nós vamos atribuir o X para ele. Vamos fazer a regrinha das cargas. Olha, quantos potássios, quantos K eu tenho aqui? 2. Então, 2 vezes mais 1. Apenas um S, ó, então apenas um X. E 4 vezes 2, que são dos oxigênios, a carga total tem que dar 0. Isolando o X aqui, nesse caso, o S tem carga mais 6. Pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas professor, o oxigênio e o enxofre, eles não possuem aí, eles não estão na mesma família? Sim, estão na mesma família. Eles não deveriam possuir, então, NOx menos 2? Veja bem, como eu disse para vocês, o oxigênio e o enxofre, eles estão sim na mesma família. Porém, o oxigênio, ele está no final da fórmula. Então, ele é o mais eletronegativo. Consequência disso, o oxigênio, nesse caso, possui o NOx de acordo com a regrinha menos 2. E o enxofre, o S? Não, o enxofre, o S está no meio da fórmula. Então, o menos 2 para ele não é válido, por ele estar no meio da fórmula. Ok? Ele não deve ser o mais eletronegativo aqui no caso. Então, só vale aquelas regrinhas de NOx fixos, né? Principalmente para os calcogênios e os halogênios, quando eles estiverem no final da fórmula. Então, quando eles estiverem no meio da fórmula, eu vou ter que atribuir o X para ele, como nós fizemos aqui. E repare, nós encontramos um valor completamente diferente do que se fosse ele no final da fila. Se ele fosse no final da fila, no final da fórmula, né? Esse S aí deveria ser menos 2. Mas olha, ele no meio da fórmula tem um NOx mais 6, bem diferente daquilo que era esperado para ele. Então, quando o elemento estiver no final da fórmula, nós devemos atribuir o x para ele aí e calcular o seu NOx aí de acordo com a carga total zero. Vamos dar mais um passinho agora e vamos falar um pouquinho sobre os íons complexos, né? Os íons. Muito bem. A soma algébrica que nós vimos até agora em substâncias compostas sem carga dava zero. Agora, se nós pegarmos aqui um íon, tá? A somatória do íon vai ter que dar a carga dele mesmo. Ora, vamos ao exemplo para ficar claro isso para vocês. Eu vou pegar aqui o SO4 2-. Ele é uma espécie, uma substância praticamente composta aí, né? Dois átomos diferentes. Só que ele não possui carga zero como nós mostramos até agora. Ele possui uma carga aqui, menos 2. O que isso vai mudar? Vamos fazer aqui, olha. O enxofre, nesse caso, eu não sei quanto que é, porque ele não está no final da fórmula. Porém, o oxigênio eu sei que vale menos 2. Muito bem, eu vou aplicar a regrinha, olha. X tem um só enxofre, mais 4 vezes menos 2. E agora, ao invés de dar zero, até então nós faríamos dar zero, porque era uma substância composta neutra, eu tenho aqui um íon total aqui, é menos 2. Olha, a carga desse íon é menos 2. Ora, a carga menos 2, ao invés de dar zero, então aqui a somatória das cargas tem que dar menos 2. Essa é a diferença quando eu pego aí um composto aí que possui uma carga, tá? Então, vou ter que dar menos 2 aí. Resolva aí o x, isolando o x e tudo mais. Eu vejo que nesse caso
o enxofre também apresenta-se com mais 6. Então, a diferença desse exemplo que nós fizemos com os exemplos anteriores é que os anteriores nós pegamos a HNO2, nós pegamos lá a K2SO4, nós pegamos, e eles não possuíam carga, tá? Eles eram neutros. Agora nós estamos pegando aqui uma espécie que possui carga menos 2. Então, a somatória total das cargas tem que dar menos 2 e não mais o zero. Tem que dar o correspondente à carga desse íon. Se fosse menos 3, tem que dar menos 3. Se fosse SO4 mais 1, por exemplo, tá? SO4 mais 1 não existe, mas olha só, vamos supor que se fosse SO4 mais 1, a somatória aqui deveria ser mais 1. Então, atenção quando for aí um íon complexo, ok? Tem que dar então aí a carga final igual à sua carga que está mostrada aqui sobre a espécie. Vamos aqui então para mais um exemplo para deixar bem claro aqui as situações das espécies que nós apresentamos cargas, né? Os íons aí, né? Muito bem. Nesse caso nós temos o P2O7 e tudo isso com carga menos 4. Ora, já olhando para essa substância, eu sei que, olha, o P não tem nenhuma regrinha do P, né? O fósforo, olha, olhei lá as regrinhas, não mostrou nada de carga fixa para o fósforo, mas para o oxigênio sim, o oxigênio no final da fórmula é menos 2. Vamos colocar isso, olha, vou colocar X para o P e menos 2 para o oxigênio. Vamos lá fazer a linha das cargas, olha, eu tenho 2P, então ficou 2X, mais 7 vezes menos 2, e o resultado aqui, olha, nesse caso tem que dar menos 4, que é o correspondente à carga desse íon, tá? Menos 4. Então, fazendo as contas aqui, os cálculos aqui, rapidamente, nós vamos chegar que esse fósforo se apresenta aqui nesse composto com um NOx mais 5, tá bom? Então, pegamos mais um exemplo aqui de um íon, só que um íon composto, tá? E a carga dele, menos 4, é a carga total aqui das cargas. Então, fica fácil nós descobrirmos aí o NOx, né, do elemento desconhecido. Olha só, pessoal, nós vamos tratar aqui agora de alguns casos particulares, tá? Eu coloquei as regrinhas porque as regrinhas são bem gerais. E agora eu vou pontuar aqui alguns casos particulares de NOx. Vamos lá. O primeiro deles é o hidrogênio. O hidrogênio, nós vimos que na maioria dos compostos, eles se apresentam com carga mais 1. No entanto, ele vai ter um caso particular aqui. O hidrogênio nos hidretos metálicos, o que é isso? É o hidrogênio combinado com o metal, tá? Ele vai possuir NOx, ao contrário do que é o comum. O comum dele é ser mais 1. Na forma de hidreto metálico, ele é menos 1. Então, como que eu represento, né, esse hidreto metálico? Como que vai aparecer o hidreto metálico para mim? Quando o hidrogênio aparecer aqui no final da fórmula, não no começo, no final da fórmula, eu tenho o metal e ele. Então, já me mostra que ele está na forma de um hidreto metálico, tá? O hidrogênio depois do elemento anterior, depois do metal, no caso, tá? Então, ele está na forma de hidreto. Então, nesse caso particular, o hidrogênio se apresenta com NOx menos 1. Vamos a um outro exemplo. Olha, aqui eu tenho o alumínio, que é um metal, e o hidrogênio depois dele, tá? Então, ele está na forma de hidreto metálico. Hidreto metálico, nesse caso, o hidrogênio, ele é menos 1. Então, atenção para o caso particular do hidrogênio. Na maioria dos casos, ele é mais 1, tá? Quando ele estiver somente ele e um metal, e ele aparecer depois do metal na fórmula, ele está na forma de hidreto. E na forma de hidreto, ele possui NOx menos 1. Um outro caso de elemento que também tem um caso bastante particular e o que eu prefiro tratar ele separadamente é o caso do oxigênio, tá? Ele normalmente ele se apresenta
na fórmula, né? No final da fórmula ele possui um NOx -2, porém ele, oxigênio, nos peróxidos, ele tem apenas NOx -1. Vamos ao exemplo. Eu conheço o H2O, que é a água comum, que nós conhecemos. O H2O2 é o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, mas o nome dele é peróxido de hidrogênio, H2O2, tá bom? Então já está dizendo, olha, que aqui ele está na forma de peróxido. Então o oxigênio aqui no H2O2, na forma de peróxido é -1. A mesma coisa vai acontecer com Na2O2. Também aqui está na forma de peróxido e ele vai possuir NOx -1. Então, se atentem para esses casos particulares, né? Esses pontos aí que são incomuns. Mas quando aparecer, então, o caso do hidrogênio na forma de hidreto e o oxigênio na forma de peróxidos, nós temos uma pequena variação do seu NOx aí. Tem que lembrar dessas esqueminhas aí. Bom, pessoal, eu vou entrar aqui agora em dois conceitos importantíssimos na química. Um deles é oxidação e o outro é redução. Vamos definir o que é a oxidação e o que é a redução. Observe a ligação química entre os átomos de sódio, que pertence à família 1A, e o cloro, que pertence à família 7A. Quando nós dissemos que o sódio ele pertence à família 1A, significa dizer que ele tem um elétron na sua camada de valência. Por outro lado, o cloro, por estar na família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ok? Conhecemos também que aquele que tem um elétron só, né? O átomo que tem um elétron só na camada de valência, ele tem tendência em perder esse elétron. E aquele que tem 7 tem tendência em ganhar elétrons. Então, se nós pegarmos aqui o caso do Na, que tem 1, e o caso do cloro, que tem 7, o que vai acontecer é que esse Na perde, né, o seu elétron para o cloro. Então, o Na ele perdeu um elétron, nós podemos dizer que doou esse elétron para o cloro e nós temos aqui o Na+, uma vez que ele perdeu esse elétron, e o cloro ganhou esse elétron, ficou Cl-, ok? Vou repetir isso para vocês. O Na ele perdeu o elétron dele, adquiriu uma carga positiva, e o Cl- ganhou o elétron e ficou com uma carga negativa. O mais importante, o sódio perdeu o elétron e o cloro ganhou o elétron. Para isso, nós vamos agora dizer que a oxidação, tá, é a perda de elétrons, enquanto que a redução é o ganho de elétrons. Então veja que a oxidação e a redução estão relacionados com a perda e o ganho de elétrons. Oxida, perde elétrons. Redução, ganha elétrons. Então esse conceito tem que ficar muito claro para vocês, tá? Que a oxidação está relacionada com a perda de elétrons e a redução com o ganho de elétrons. Esses conceitos de oxidação e redução são importantíssimos para a química. Muito bem, pessoal. Vocês devem estar perguntando assim, mas professor, o que tem a ver a oxidação, a redução, com o que você estava falando até agora sobre NOx, sobre número de oxidação? Mudou do nada assim? Não. Vou mostrar para vocês aqui a relação que existe entre oxidação e redução e o número de oxidação que nós estávamos falando até o momento. Oxidação, redução. A oxidação, vimos agora há pouco, é a perda de elétrons, mas também é referente ao aumento do NOx. Então, a espécie que tem o seu NOx aumentado significa que ela perdeu elétrons, significa que ela sofreu oxidação. Então, oxidação,
perda de elétrons, aumento do NOx. A redução é o ganho de elétrons, conforme nós vimos agora há pouco, e diminuição, redução do NOx. Volto a repetir esse conceito, vocês precisam guardar isso aqui, olha, muito importante. Oxidação é a perda de elétrons. Quem oxida, perde elétrons. O que acontece com o NOx? Aumenta o seu NOx. A redução, olha, o próprio nome está dizendo, olha, redução. Redução é o ganho de elétrons. O que acontece com o NOx? Reduz, diminui o NOx. Então, termos importantíssimos aí que estão diretamente ligados, ok? Oxidação, aumento do NOx, redução, diminuição do NOx. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos reunir todas as informações que nós falamos até o momento, né? Número de oxidação, redução, tá? Numa reação química. E eu vou dizer para vocês que as reações que apresentam os fenômenos de oxidação e redução, vejam, esses termos são inseparáveis, tá? Sempre vai ter a oxidação e a redução ocorrendo juntos, tá? Então, as reações que apresentam o fenômeno de oxidação e redução são chamados de reações oxirredução ou simplesmente de reações redox. Muito bem, eu tenho uma reação aqui para nós fazermos, tá? Aonde eu preciso determinar o NOx de cada um dos elementos que estão aparecendo aí, olha, do Fe, do H que está combinado com o Cl, então precisamos saber tanto do H quanto do Cl, precisamos saber do H2, precisamos saber desse Fe e desse Cl que está combinado aqui com o Fe. Então, é importante eu conhecer o NOx de cada um deles. Por quê? Porque eu vou comparar o NOx deles antes e depois. Ou seja, antes da flechinha, ou seja, quando eles estão na forma de reagentes e depois na forma de produtos. Então, se tiver ali alguém que aumentou o NOx e diminuiu o NOx, nós vamos ter o processo de oxidação e o processo de redução. Então, por isso que é importante eu pegar uma reação e colocar o NOx de cada um dos elementos que aparece. Se tiver variação do NOx, é porque há oxidação e há redução. Então, vamos lá. Eu vou aplicar todas as regrinhas aqui e vou mostrar para vocês aqui quanto que vale o NOx de cada um desses elementos aqui, tá? O Fe ele está sozinho aqui, então aqui o Fe possui um NOx 0, lembra, substância simples, elemento sozinho, 0. O H, nesse caso, é mais 1, o Cl está no final da fórmula, é menos 1. O H2 está na forma de substância simples, ele vale 0, tá? E aqui a gente vai ter que fazer as contas, o Cl é menos 1 e esse Fe aqui, fazendo as contas depois, né? Nós sabemos que ele é mais 2. Então eu vou colocar para vocês aqui os NOx, mas vou colocar aqui apenas o NOx daqueles que realmente tiveram alterações. Vamos lá. O Fe ele está passando de NOx 0, porque está sozinho, para mais 2. É só vocês fazerem os cálculos aqui, cada Cl vale menos 1, você vai encontrar que o Fe nessa fórmula ele é mais 2. Ora, percebam que só de olhar o ferro antes e o ferro depois, tá? Ele no início e ele no final, o seu NOx mudou, passou de 0 para 2. Então, teve o seu NOx aumentado. Quando tem o seu NOx aumentado, nós podemos dizer que ele, esse Fe0 aí, sofreu oxidação. Teve o seu NOx aumentado, então sofreu oxidação. Por outro lado, vejam vocês que eu tinha o H, quando combinado com Cl, era mais 1. Ora, depois ele ficou na forma de H2, que vale 0. Então, de mais 1 para 0, ora, diminuiu, tá? Houve uma diminuição aí do seu NOx, houve uma redução, uma diminuição. Então, ele sofreu uma redução.
Ora, então nós podemos dizer que esta é uma reação de oxirredução, tá? Eu tenho uma espécie que sofreu oxidação. Quem que é a espécie que sofreu oxidação? Ora, o Fe0 sofreu oxidação. E qual que é a espécie que sofreu redução? A espécie que sofreu redução é o H+, tá? Apenas o H+, olha, ele era mais 1, foi para 0, tá? Então, volta a repetir. A espécie que sofreu oxidação é o Fe0. E a espécie, o elemento que sofreu a redução é o H+, que passou de H+, né, para 0. Então, nós podemos dizer que a oxidação ficou por conta do Fe0 e a redução por conta do H+. Assim, nós temos aqui uma reação de oxirredução. Bem, para finalizarmos então aqui, vou falar para vocês sobre o conceito de agente oxidante e agente redutor, tá? Nós já fizemos aqui todos os cálculos e verificamos que a espécie Fe0 foi a que sofreu a oxidação e o H+ é que sofreu a redução, tá ok? Então tem aqui as espécies da oxidação e a espécie da redução. Nós podemos dizer o seguinte, ó, a espécie agora total, tá? Que sofreu a oxidação, né? Ele vai ser o agente redutor. Vejam, são termos bem diferentes. Nós estamos falando de quem sofreu a oxidação é o agente redutor. É a espécie que provoca a redução, tá? Então, aquele que sofreu oxidação é o agente redutor, tá? E por outro lado, nós temos aqui que a substância inteira, HCl, né? Nós temos o H+, é que sofreu a redução, mas a espécie inteira é o agente oxidante. É onde está localizada a espécie que sofreu a redução. Então, veja, pessoal, agente oxidante e agente redutores. Parece que são termos contraditórios, tá? Aí, veja bem, agente redutor é o reagente total aonde está a espécie que sofreu oxidação. O agente oxidante é aonde, né, o reagente total aonde se encontra a espécie que sofreu a redução. Então, nós podemos dizer que o Fe é o reagente redutor ou simplesmente redutor, e nós podemos dizer que o HCl é o agente oxidante ou simplesmente o oxidante. Então, pessoal, nós falamos aqui para vocês sobre o número de oxidação, falamos para vocês quais são os elementos, né, que possuem NOx fixos, né, e algumas regrinhas para determinar o NOx das substâncias. Falei o conceito de oxidação, o conceito de redução, que está diretamente ligado lá ao NOx, e estou mostrando para vocês aqui, finalizamos mostrando para vocês, né, as reações redox e finalizamos falando também sobre agente oxidante e agente redutor. Nas nossas próximas aulas, a gente vai falar mais sobre agente oxidante, agente redutor e mais aí sobre as reações redox. Então, até mais!